Glória a Deus, glória a Jesus. Saúde os irmãos com a doce e perfeita paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para relatar acerca de uma visão que o Senhor me passou, mais ou menos entre o mês de novembro e o mês de dezembro de 2020, a qual ali o Senhor me fazia ver e eu estava acordado. Eu acordei cedo, que eu ia para o círculo de oração, só que estava muito cedo e eu continuei deitado na cama. E ali eu deitado na cama com os olhos fechados, mas consciente de tudo que estava à minha volta. Eu vi o ventilador ligado, eu vi a minha tia fazendo as coisas. Inclusive durante a visão eu conseguia mexer a cabeça, né? Estava consciente do que estava acontecendo, mas eu começava a contemplar uma cena que me deixou um pouco preocupado, né? E nessa cena eu começava já vendo muita tecnologia. Tecnologias que eu nunca vi falar nessa terra, que eu não conheço. Eu via como, por exemplo, nas embalagens de leite e de café, eu via que haviam câmeras escondidas, câmeras de mais ou menos 3 centímetros quadrados, só que essas câmeras pareciam um painel solar e elas faziam parte dessas embalagens, como de café e de leite. Foi as que eu vi bem especificamente, essas duas. E via também drones muito pequenos, como moscas, pareciam moscas, que eram, aí eu via esses drones sendo enviados para matas e já havia também um exército prendendo cristãos. Nessa visão havia um exército prendendo cristãos e alguns dos cristãos eram presos porque esse drone que entrava nas matas, ele tinha um determinado alcance e essas matas eram perto de grandes cidades e pequenas cidades. As pessoas fugiam para lá para tentar se esconder devido a uma perseguição, né, que eu entendia pela visão que estava tendo uma perseguição contra os cristãos. E ali as pessoas, elas corriam para a mata e algumas se entregavam. E a maioria das pessoas que se entregavam eram mulheres, porque não conseguia viver sem a tecnologia, sem o conforto que o mundo oferece. E essas pessoas se entregavam. E outras pessoas que eram tanto homens como mulheres, mas em sua grande maioria eram mulheres, eram capturados porque se escondia perto das grandes cidades. E eu vi o exército capturando essas pessoas, algumas e as outras realmente se entregavam, porque não conseguia mais, estava tão acostumado com o mundo que não conseguia mais viver sem um conforto desta terra. E aí eu sentia como se fosse uma angústia muito forte e aquele algo falava bem dentro de mim que se a perseguição fosse hoje, ou seja, entre novembro e dezembro de 2020, 95% das pessoas que se dizem ser cristão não suportaria, 95%. E ali eu fiquei muito angustiado, né? E virei o rosto assim novamente, enquanto eu estava tendo esta visão. E eu virando o rosto assim para ver a visão de uma forma mais clara, para tentar compreender. Eu via já assim na outra cena, eu já vi alguns irmãos como se eles estivessem dentro de uma casa. E nessa casa eu via que eram irmãos de vários ministérios. Eu entendia que eram pessoas de vários ministérios. E todos eles estavam como se fosse com o celular na mão, olhando, vendo algum vídeo ou algo assim pelo celular. E eu vi um irmão chamado Emerson Nunes, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu vi esse irmão também nessa visão. E aí todos aguardavam um sinal. Esse sinal eu não sei dizer o que era, mas pelo aparelho do celular, pelo smartphone, eles viam o sinal acontecer. E quando esse sinal acontecia, todos eles pegavam os celulares e jogavam no chão e se preparavam para fugir para algum lugar. Só que na casa que eles estavam tinha porta. Eles esperavam, todo mundo esperava tipo assim um pouquinho ao entardecer, como quem fosse dar por volta de umas 5 e pouca da tarde, perto do sol se pôr. E em vez de saírem pela porta, eles saíam pelo telhado da casa. Por uma porta bem estreita, aí eles puxavam a telha e saíam por um pedaço de telha bem estreito. Os irmãos conseguiam fugir. E nos que fugiam haviam homens e mulheres. Eu sabia que tinha mulheres, ouvia mais homens, mas sabia também que tinha mulheres nesta visão. E ali eu via
Eu via todos eles correr, chovia muito nessa visão, e todos seguindo esse irmão Emerson Nunes. Todos seguiam ele como se fosse um líder dos irmãos que estavam ali, né, perseverando e fugindo. E todos ali que fugiam, eles eram amparados. Era como se Deus preparasse um escape para essas pessoas. E esse escape vinha de uma pessoa totalmente desconhecida, que era como se fosse um traficante internacional, que ele ficava comovido, ele achava injusto aquilo que estava acontecendo com os cristãos que estavam sendo perseguidos, e este homem, ele ia mandar os cristãos para outros países. Assim como ele transportava drogas de um país para outro, ele ia mandar os cristãos, alguns, não eram todos, era uma quantidade bem pouca de cristãos que iam conseguir escapar para ir para outros países, que ele ia esconder essas pessoas em outros países. E ele mandava seu filho esconder os cristãos. E quando eu vi um homem na faixa dos seus 35 anos que levava os cristãos, guiava os cristãos que estavam fugindo, né, para uma casa. E nessa casa, meus irmãos, eu via claramente, bem nitidamente mesmo, uma casa a qual as telhas eram essas telhas de cerâmica, que é vermelha, né? E ali, metade da casa já não tinha mais telha, as telhas velhas, cheias de limo. A casa era uma casa como se fosse uma cor meio rosada, ou salmão, uma cor meio de goiaba. E ali eu via as pessoas entrando nesta casa. A casa ao pé assim da parede da casa, dentro da casa, tinha muita grama, muito mato pequeno, como se fosse gramas também. Ali tinha fezes de cachorro, de gato, água, porque estava chovendo na visão. E eu via água dentro da casa. E aquele homem entrava e mandava os cristãos se esconderem ali naquela casa, para no outro dia mandar embora, né? Para despachar para outros países, preparar para mandar embora. E ele se escondia naquela casa. E ali, quando ele abria uma das portas, ele dizia assim: aqui vai ficar as irmãs. E quando eu olhava, da mesma forma que a sala da casa estava o quarto. Era um quarto bem pequeno, bem apertado, parecia mais um corredor de uma casa, sem luz nenhuma, com as telhas faltando. E eu via que estava já com água também, uma parte com água, outra sem. E ali era onde as irmãs iriam se esconder. E quando ele ia abrir para mostrar onde os irmãos iriam se esconder, a visão se findou. E aí eu meditando, né? Realmente a visão se findou. Eu fiquei muito preocupado. E o interessante é que aos meus olhos, me pareceu que a visão durou umas meia hora. Aos meus olhos foi muito tempo. Mas ao mesmo tempo, não foi tanto tempo de meia hora. Foi uma visão rápida. Aí eu parando para meditar, a Bíblia vai dizer para nós que lá no livro de Daniel, seu capítulo 10, seu versículo 12, capítulo 4, melhor dizendo, Daniel, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos a ciência se multiplicará. E de fato a ciência está se multiplicando, é sinais dos últimos tempos. A ciência, aquilo que se demorava 5, 6 anos para se fazer, hoje a ciência, através da tecnologia, consegue fazer em meses, ou até mesmo em semanas. A ciência se multiplicando. Hoje ainda não existe essas câmeras que eu pude observar, mas daqui a um ano, quem sabe, ou menos, elas podem existir. Já está existindo, drones desse tamanho eu nunca vi falar, mas daqui a uns tempos realmente vai poder existir. E também acerca dos irmãos que fugiam pelo telhado, eu entendi ali que era uma porta de escape que Deus já está dando. Porque se o homem fosse sair pela porta, ele ia estar usando da sua própria força. E como eles se escapavam pelo telhado, é uma porta de escape que Deus está dando às pessoas, aos crentes que vão ser enviados para outros países, como a visão mostrava. O evangelho ele precisa chegar em outros países para que venha se cumprir. E como foi na igreja primitiva, que precisaram ser espalhados cristãos para alcançar muita gente, a gente hoje não está isento disso. O evangelho de Cristo é isso, é perseguição, é sofrimento, é luta, é renúncia, tudo isso é o evangelho de Cristo. A gente sabe que fomos chamados para passar por tudo isso. E acerca do escape, por onde o escape veio, que algo me deixou muito interessante assim, que chamou muito a minha atenção também, é da onde o escape veio. O escape veio da onde menos se imaginava.
E aí eu trago a reflexão que a Bíblia vai mandar nós, que somos cristãos, seguir a paz com todos. E temos realmente que seguir a paz com todos. Dar a mão, ajudar quem a gente puder ajudar, porque o amanhã só pertence a Deus. O amanhã só pertence a Deus, e se a gente for agir de uma forma que não agrade a Deus, aquela alma que um dia a gente desprezou, ela um dia poderá nos ajudar. E não é assim o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é amar a todos, é orar por todos. E o escape veio justamente de um traficante internacional. Era uma pessoa que era usada por Deus na visão, né? Creio assim, para dar o escape ao povo dele. Uma pessoa que com certeza uma pessoa que com certeza pela visão era uma pessoa que não deveria conhecer a Deus, mas por achar uma forma injusta o que estava acontecendo, porque os cristãos estavam sendo perseguidos e presos. Eu não via sendo morto, mas eu via sendo perseguido e preso. Ali aquela pessoa foi usada para dar o escape. Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar. E a própria Bíblia manda a nós lançar o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. É partir com 7 e com 8, porque a gente não sabe o mal que há de vir sobre a terra. Temos que fazer o bem sem olhar a quem, amar sim ao próximo, não com interesse, porque é um mandamento do Senhor, amar o próximo como a ti mesmo, e sabendo que o Senhor, ele recompensará nossas atitudes. O Senhor Deus Todo-Poderoso é quem recompensa o homem, e ele tem suas maneiras de trabalhar, de agir, e realmente ele pode usar quem ele quiser. E assim, meus irmãos, se findou essa visão. Deus me passou acerca de outras coisas também, mas por enquanto só vai ficar nesta visão. E o interessante é que essa visão eu tive no mês de novembro para dezembro e não tive vontade assim de falar, né? Eu fiquei angustiado e não falei para ninguém, só falei para uma pessoa acerca dessa visão de perseguição e tudo. Expliquei a visão à pessoa e falei, não vou falar para ninguém, porque eu sei que muita gente não vai acreditar. Mas de uns dias para cá, hoje parece que são 27 de janeiro de 2021. De uns dias para cá, de uns 4 dias para cá, eu tô tendo a vontade de falar para algumas pessoas e tô me segurando. Aí a irmã me pediu para gravar o relato, então eu creio que seja a confirmação de Deus que já chegou o tempo de falar da visão. E eu creio que a visão ela vai se cumprir, porque não só eu, mas muitos irmãos estão tendo visão bem semelhante, bem parecida acerca da perseguição que está por vir. Então vamos olhar para Cristo, perseverar, porque para isso fomos chamados, para sofrer por amor a Cristo, para sofrer por amor ao Evangelho. Um Evangelho que não ensina isso é um Evangelho de fábulas, de historinha, porque o Evangelho de Cristo, que está escrito na Palavra de Deus, é um Evangelho de renúncia e muitas vezes de sofrimento para o povo dele. E temos que aprender a trazer em nossos corpos as marcas de Cristo, né? Temos que aprender a trazer em nossos corpos a marca de Cristo, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem na doce e perfeita paz do Senhor Jesus e não precisa se angustiar, porque o nosso socorro ele vem de Deus e a gente não sabe nem se nós vamos chegar a passar por isso, porque a nossa alma pertence a Deus, a qualquer momento ele recolhe. Então deixe o amanhã que Deus cuida, Deus ele cuida de cada um de nós, ele não nos deixa faltar e ele segura em nossas mãos. E acima de tudo temos que ter consciência que tudo nesta terra é passageiro. É passageiro. Muitas pessoas se rendiam ao exército porque estavam apegadas ao conforto, apegadas à tecnologia. E nós não somos mais desta terra. Estamos aqui de passagem, aceitamos Jesus, temos consciência que estamos aqui de passagem. Então temos que trazer esse entendimento, esta visão. Aqui é passageiro, nosso reino não é aqui. Nosso reino é lá com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo na glória. Amém? Que Deus abençoe e fique na doce e perfeita paz do Senhor Jesus.